aqui no CETRANS, na sede do CETRANS, do Centro de Educação Transdisciplinar, nós vamos começar a falar sobre o uso de redes sociais na educação, redes de aprendência, Web 2.0 e transdisciplinaridade. Desse hangout, a Vera Laporta, aqui do CETRANS, a Selma, que daqui a pouco vai entrar, e as pessoas que estão inscritas no YouTube, que estão acompanhando a nossa palestra. Bom dia, Selma. Bom dia. Hoje o tema nosso é o uso de redes sociais na escola, rede de aprendência, Web 2.0 e eu vou falar um pouquinho sobre o último boletim do CETRANS, que saiu essa semana, e que me pediram para escrever alguma coisa sobre tecnologia nesse boletim. E eu escrevi um pequeno artigo sobre os tsunamis tecnológicos digitais, quer dizer, essa avalanche de tecnologia que está chegando e como é que as pessoas estão convivendo com isso. Há algum tempo o CETRANS tem discutido essa questão de como é que esses tsunamis digitais estão invadindo a vida das pessoas, porque as pessoas hoje em dia, você vai no cinema, você vai no ônibus, você vai na sala de aula, todas as pessoas com seus computadores, tablets, todo mundo acessando o tempo todo. Então, esse é um artigo que quem tiver interesse pode ler, né, que vai estar disponível no site do CETRANS, esse boletim, e que fala justamente sobre isso. Só que eu, como pesquisadora dessa área de tecnologia e educação, eu comecei a ver como é que isso pode ser positivo para a educação. E um dos caminhos que nós temos trilhado é de trabalhar com as redes, né, que a gente tem chamado de rede de aprendência, para que essa tecnologia que invadiu a vida das pessoas, principalmente dos estudantes, seja aproveitada positivamente. Então, eu vou falar sobre três pontos importantes que eu selecionei. O primeiro é sobre inovação e criatividade na educação. O segundo é sobre a falência na educação. E o terceiro é sobre o Horizon Report 2012, que é um relatório que é feito por especialistas ano a ano e que define quais as tendências, né, para cada ano em relação à tecnologia nas escolas. Gente, essa apresentação vai estar disponível no SlideShare, quem tiver interesse, na internet, o SlideShare, eu tenho lá um repositório de todas as minhas apresentações. Então, eu estava essa semana, justamente, eu uso o Facebook, que é uma rede social, por incrível que pareça, para me inteirar das novidades dessa área de tecnologia e educação. Como é que eu faço isso? Então, na verdade, eu já faço isso, é uma prática minha, usar uma rede social para poder pesquisar e estudar. Então, no meu Facebook, o que eu tenho? Eu tenho pessoas da minha área que trabalham também com o que eu trabalho e que postam e que diariamente eu vou olhando essas postagens, vou analisando e vou retirando alguma coisa que eu acho importante. E duas postagens me chamaram a atenção, que são dois vídeos. Um é do Luciano Meira, né, lá do Nordeste, e o outro é do Francisco Tupi. O Luciano Meira, ele fala sobre a falência da educação, e o Francisco Tupi, ele fala sobre inovação e criatividade na educação. No fim dessa palestra, dessa apresentação, eu tenho a indicação dos links. Mas o que me chamou a atenção é que, por exemplo, o Francisco Tupi, ele usou uma frase que eu achei muito interessante, que é assim: nos prometeram os Jetsons, estão nos entregando os Flintstones. Então, eu acho que é justamente isso, quer dizer, a gente tem um mundo de tecnologia e a gente ainda está no passado, né? E o Luciano Meira, quando ele fala da falência da educação, ele fala sobre inovação e ele fala um pouco da aula que já está ultrapassada, que a gente tem que inovar também na escola para poder trabalhar com os nossos alunos. E ele fala da aprendizagem invertida, que é o Flipped Classroom, que eu vou falar um pouquinho depois, que é como você usar a tecnologia nesse sistema em que o aluno assiste em casa as apresentações, a aula do professor, e a escola fica sendo um espaço de discussão e de troca, né? Quer dizer, essa que é a aprendizagem invertida. E ele fala que inovar é isso, é fazer a escola de um jeito diferente.
O Horizon Report, esse relatório, eles colocam as tendências, né, 2012. Se vocês olharem na última coluna, qual que é a tendência? Computação nas nuvens, que é justamente, quando eu falo para vocês, essa apresentação vai estar disponível no SlideShare. O SlideShare está nas nuvens, que é uma página na internet que eu posso colocar o que eu quiser e que as pessoas podem acessar, né? E também o Horizon Report fala sobre ambientes colaborativos de aprendizagem. Então, uma rede é um ambiente colaborativo de aprendizagem. E fala também sobre celulares e aplicativos que podem ser usados na educação e a computação no tablet, que é você usar iPad e esses recursos. Bom, aí eu entro com uma metáfora, né, que todo mundo conhece, né, a do ovo e da galinha, né, porque tem gente que fala assim, bom, eu vou criar uma rede de aprendência, ou uma rede social para os meus alunos, e vou usar o Facebook. Só que esse professor, ele não tem um planejamento, um projeto consistente para poder trabalhar com essas redes. Então, não adianta ele escolher primeiro a ferramenta, o ambiente, e depois fazer o seu projeto, né? O importante, o que vem antes, o ovo e a galinha, né? Então, o ovo, quer dizer, tem gente que acha que o que deve vir antes é o ambiente. E eu acredito que o que tem que vir antes é um projeto consistente. Porque depois que você faz um projeto consistente, é que você vai definir que ambiente você vai usar, de acordo com seus objetivos. A gente tem que ter um projeto consistente, né? Então, a gente tem que ter uma proposta pedagógica transdisciplinar, em primeiro lugar. Segundo, é muito importante que sejam criadas estratégias de mediação. Não adianta nada fazer uma rede e deixar ela. É importante que hajam estratégias, né, para que essa mediação aconteça. A instrumentalização do professor. O professor tem que saber usar esses ambientes, né? Essa seleção de ambientes também é muito importante. Como a Bárbara falou, o Facebook só pode ser usado por crianças a partir de 13 anos. E como é que a gente trabalha a rede de aprendência com crianças menores? Então, é muito importante que a gente selecione ambientes que sejam adequados. E integrar os recursos Web 2.0. Bom, então, como eu tinha dito antes, o planejamento pedagógico é super importante, que esteja premiado pela transicionalidade e que haja, junto com esse planejamento, uma escolha desses ambientes. Selecionei 4 elementos importantes que a gente vai discutir quando a gente está falando de rede. Tá? O primeiro é sobre a educação nas nuvens, né? Quer dizer, a gente está falando em computação nas nuvens, cloud computing, mas hoje a gente já pode trabalhar com educação nas nuvens. Né? Então, a educação nas nuvens, o que seria? Seria poder aproveitar esses ambientes que estão nas nuvens, que estão em computadores remotos, para que o aluno possa trabalhar não só na escola, mas em outros ambientes, em casa, numa lan house, em qualquer outro ambiente. O que também a gente pode se apropriar dos repositórios virtuais, né? Então, hoje em dia, a gente tem muitos repositórios que a gente pode pôr conteúdos, que a gente pode compartilhar informação, publicar. Então, é muito importante a gente pensar nesses repositórios virtuais. Também é importante a gente integrar todos os recursos que existem, fazer um mix, que a gente chama de mix de recursos para criar uma rede. Tá? Então, quando eu crio uma rede de aprendência, eu posso escolher que ambiente eu vou usar. Vocês vão entender isso daqui a pouco, que eu vou falar para vocês o que a Selma, que é a coordenadora lá de Fortaleza, do Centro de Referência do Professor, fez para poder criar as redes de aprendência em Fortaleza. E também, muito importante, já tinha dito antes, esse conceito de sala de aula invertida, né? O flipped classroom. Vocês estão vendo que, de um lado, o professor está falando, os alunos estão sentados escutando, e nesse conceito de sala de aula invertida, existe uma participação dos alunos e o professor é o mediador. Quer dizer, aquilo que era feito na sala de aula é feito em casa, ou numa lan house, e a escola, ela é usada, a aula é usada para discussões, comentários. Então, se eu usasse esse método aqui, e eu pretendo
fazer isso nas próximas palestras que eu vou dar, se eu pudesse mandar para vocês essa apresentação, vocês veriam em casa, já veriam com isso, e a gente estaria discutindo nesse espaço, seria muito mais rico, né? E a gente poderia estar indo mais para frente, né? Então, esse é o conceito da sala de aula invertida, que existe um projeto da Khan Academy, eu não sei se vocês já escutaram, e que são as aulas prontas, e que tem muita gente que fala, mas o que adianta ter as aulas prontas? Né? Justamente seria para poder aplicar esse conceito. Então, o aluno assiste a aula em casa e ele vem da escola para discutir aquilo que ele já assistiu. Então, o Khan Academy é um repositório de aulas prontas com o currículo, né, vigente, né, para que o professor possa indicar para os alunos assistirem depois na escola, o professor fazer um outro papel de mediador. Como eu tinha dito antes, a aprendizagem colaborativa ela foi evoluindo, né? Então, começou com essas comunidades de prática, esse projeto Todo Mundo, que eu tive a oportunidade de participar, é uma comunidade de prática de professores do Brasil inteiro. Hoje, se a gente estivesse fazendo o trabalho que a gente está propondo agora, com a rede de aprendência, seria uma rede de aprendência e não uma comunidade de prática. Então, para que você possa criar e dinamizar uma rede de aprendência, é muito importante pensar em estratégias para que as coisas aconteçam, e não simplesmente criar um ambiente e dizer que é uma rede. Bom, por que a gente usa a aprendência, né? Então, é uma palavra bonita, é um neologismo. O que é a aprendência? A Helene Trockner-Fabre é uma educadora, né, que se preocupa, né, com essa visão transdisciplinar na educação, e ela criou, ela propôs esse termo porque ela acredita que aprender é um conceito mais vasto, dinâmico, nômade e mestiço, que melhor expressa as pesquisas que estão sendo feitas agora, que confirmam que nós somos capazes de aprender por toda a vida. E o que ela propõe, né? Ela diz que a aprendência é um conjunto durável de disposições favoráveis ao ato de aprender em todas as situações. E ela acredita que existem 3 instrumentos que o professor e o estudante podem usar para que a aprendência aconteça, né? Que é o autoposicionamento, questionamento e avaliação. Então, o que a gente tem feito nessas redes de aprendência? O que é uma rede de aprendência premiada pela intencionalidade? Nas redes a gente tem trabalhado com os professores e com os estudantes justamente isso. O autoposicionamento, o questionamento e a avaliação o tempo todo. Não simplesmente postar e aquilo ficar postando. Existe um exercício reflexivo de autoposicionamento, questionamento e avaliação o tempo todo. Então, são criadas estratégias para que isso aconteça e as pessoas possam realmente aprender. Bom, a gente também trabalha com coformação, né? Nessa rede de aprendência, né? Que vai incluir a autoformação, a heteroformação e a ecoformação. Quer dizer, a gente está tentando formar as pessoas, eu não estou falando só dos estudantes, estou falando dos professores também, né? A gente está falando em ecoformação, que é nesse novo ambiente, né, virtual, e heteroformação, porque as pessoas estão se relacionando, e autoformação, a formação consigo mesmo. Bom, será que é possível já feito na educação? Né? Como eu já falei, a importância de se pensar num projeto consistente e se fazer um mix desses recursos. Bom, aí, o que acontece? Nós tentamos fazer um pequeno roteiro para os professores poderem criar uma rede de aprendência. Claro que esse roteiro não é engessado. Esse roteiro está sendo aperfeiçoado o tempo todo. Ele começou de um jeito e agora já está diferente. E a gente, a partir desse exercício de questionamento, autoposicionamento e avaliação, nós vamos inserindo elementos novos nesse roteiro. O professor tem liberdade de criar novos tópicos ou eliminar tópicos, mas é uma forma de sistematizar para o professor ter um ponto de partida. Então, esse é um roteiro que a gente propõe para que o professor possa desenvolver a sua rede de aprendência. Tá?
Bom, esse é o fórum, o portal do professor, né, eu faço a mediação, e tem um link que eu até já disponibilizei aqui nesse slide, que as pessoas podem entrar. O único requisito para poder publicar é se cadastrar no portal do professor, qualquer pessoa pode se cadastrar, mas lá é um lugar de discussão. Então, as pessoas que querem ler as discussões, trocar ideias, eles me perguntam as coisas, eu respondo, eu dou orientação. As pessoas colocam, por exemplo, as redes que eles estão criando, as redes de aprendência, os professores vão colocando nesse fórum. Então, ele é um lugar onde a gente trabalha. Na verdade, o fórum é uma rede de aprendência. Apesar de eu não estar usando uma rede social, ele funciona como uma rede de aprendência de professores. Então, o que eu quero dizer é que não importa o ambiente, não importa se é um Facebook, se é um blog, se é um fórum. O importante é o que você faz nesse ambiente, para poder fazer com que ela seja uma rede de aprendência. Então, a professora Selma Bessa, que está nos participando, daqui a pouco ela vai falar um pouquinho, o que ela fez? Ela criou um grupo chamado Curso Redes Sociais, e também ela usa um ambiente da Secretaria de Educação de Fortaleza para poder colocar os documentos importantes. E eu indico o fórum para os professores entrarem e conversarem comigo. Além disso, ela criou inúmeros ambientes, depois eu vou mostrar para vocês, sobre redes de aprendência que os professores podem acessar. Então, o trabalho pode ser baseado em vários ambientes, não precisa ter um ambiente só. Cada ambiente vai atender uma necessidade do projeto. Então, por exemplo, ela criou um blog, Redes de Aprendência, né, que ela vai mostrando para os professores como eles vão trabalhar, e ela também criou no Pinterest uma página. O Pinterest é um lugar que você coloca publicações, né? Então ela foi colocando coisas da atualidade, publicações, então ela criou redes de aprendência nesse ambiente também. Então, quando o professor conhece diferentes ambientes, ele pode escolher qual que vai ser mais adequado para o trabalho com seus estudantes. Mas existem, não sei se vocês sabem, existem para educação hoje. Existem redes sociais específicas para educação. O Edmodo é uma dessas redes. É uma rede que o professor trabalhar com seus alunos. E não tem o problema do Facebook, que muitas escolas até impedem o acesso, né? E ele pode ser para todas as idades. Então, o Edmodo é um ambiente que foi criado para a educação. Assim como o Redu. O Redu também é um ambiente, é uma rede social específica para a educação, tá? Que os professores podem usar com os alunos em qualquer idade. Bom, o Google também tem o seu ambiente, né? Então, existe o Google Apps for Education, que também é um ambiente que o professor pode usar, e todos os documentos ficam nas nuvens, né? Então, os alunos podem compartilhar textos, planilhas, apresentações, podem conversar, podem fazer bate-papo. Então, o Google Apps for Education é um ambiente que existe, e ele é gratuito, mas se uma escola quer adotar, pode entrar em contato com o Google e ter uma página personalizada da escola, e ele pode ser usado por uma escola com seus professores e estudantes. Então, vocês estão vendo que ambientes não faltam, né? E esses ambientes, eles estão nas nuvens, né? Assim como essas redes estão nas nuvens, né? E aqui, só para ilustrar um pouquinho, essas nuvens também podem ser de vários tipos. Quer dizer, uma nuvem privada é uma nuvem de uma escola, de uma classe, que só aqueles alunos podem participar. Uma nuvem pública é aberta a todos. Então, a escola, o professor, ele pode estar gerenciando esses ambientes de acordo com os seus interesses. Aqui tem alguns repositórios nas nuvens que podem ser usados pelos professores, né? Vocês já usaram Dropbox, SkyDrive, iCloud, Evernote, Google Drive é grego para muita gente. Mas esses ambientes são ambientes que você, por exemplo, eu uso um deles e todos os meus arquivos estão lá. Eu vim hoje, eu não trouxe pendrive, eu não trouxe CD, eu não trouxe nada. Por quê? Porque essa apresentação está nas nuvens.
né, na minha nuvem particular, né, que eu tenho todos os meus documentos lá. Se eu vou numa reunião, eu nem levo computador, eu levo meu tablet também tem esse programa nas nuvens e eu posso usar qualquer arquivo. Se eu estou numa reunião, eu posso usar qualquer arquivo que eu preciso, que já está ali à mão, sem eu precisar copiar em nenhum lugar. Sim, Skype, sim. Sim. Então, tem que estar lá. No tablet, existem hoje, a maioria dos aplicativos para computador estão disponíveis para tablet. Então, você pode instalar todos os aplicativos, você pode ter tudo que você tem no computador, no tablet. E o tablet é mais fácil de transportar. Vocês vão me perguntar, bom, e aí? Nós estamos trabalhando 2 anos com rede de aprendência. Quais são os resultados desse trabalho? O que a gente está aprendendo com tudo isso? Então, o que nós fizemos? Nós resolvemos fazer uma pesquisa com os professores de primeira turma lá de Fortaleza, para poder avaliar como é que eles estão trabalhando, como é que eles deram continuidade ao trabalho com as redes após o curso. Porque uma coisa é você dar um curso, todo mundo se entusiasma, cria a sua rede. Então, nós usamos uma ferramenta, eu não sei se quem conhece o SurveyMonkey. Então, é uma ferramenta que tem na internet, que você faz um questionário, e você manda por e-mail para as pessoas respondem esse questionário, e o próprio SurveyMonkey faz os gráficos com as respostas. Então, você tem resposta. Quando eu falo tudo isso, e eu tenho um entusiasmo muito grande por tecnologia, vocês já imaginaram se eu tivesse que fazer uma pesquisa os professores que fizeram e iam conseguir falar com cada um deles? É muito mais rápido e eficiente, mandar por e-mail, eles respondem, e o que acontece? Eles já têm a gente já tem um resultado, a própria ferramenta faz. O teste de navegabilidade do CETRAN também foi feito nessa ferramenta. As pessoas estão respondendo e a gente já está tendo o gráfico da resposta. Então, essa ferramenta, ela deu algumas ideias. Então, nessa pesquisa, o que a gente fez? Quando terminou o curso, nós perguntamos para as pessoas o que você entendeu de finalidade. Por quê? Porque todos esses anos do CETRANS, a gente tem conversado muito sobre falar sobre transfinalidade ou fazer transfinalidade, né? E nesse projeto, nesse trabalho, eu prefiro muito mais fazer transfinalidade, porque as pessoas, quando fazem transfinalidade, elas assumem uma outra visão, uma atitude, uma prática que a gente espera que ela assuma. Então, o que a gente queria saber? Afinal de contas, a gente, claro que tem uma parte de fundamentação teórica, mas muito mais a gente tenta fazer com que eles apliquem essa fundamentação teórica. A gente queria saber o que eles pensam da transfinalidade depois desse curso. Então, algumas respostas que eles deram foram muito importantes, né? Então, aqui tem algumas, né? Por exemplo, essa resposta: acho que transdisciplinaridade é a possibilidade que nós temos de passar por vários locais para chegar onde queremos, né? Ou então, uma maneira de obter conhecimento em conjunto com outras pessoas através da interação, perpassando por várias disciplinas, transcendendo a disciplinaridade. Então, a gente percebeu que alguma coisa de transdisciplinaridade ficou a partir dessa experiência, né? E isso que é importante. Tem uma resposta que é aberta, tá? Então, o que eu fiz? Eu coletei essas respostas abertas, porque tem respostas abertas e fechadas. Então, você pode fazer uma análise. Então, essas foram as respostas. Essa foi uma pergunta aberta, só para você entender o que é transdisciplinaridade. E ele tem um campo pequeno para escrever, né? Então, ele tem que fazer 3 linhas, mais ou menos, e falar o que ele entende por transdisciplinaridade. Outra pergunta que a gente fez: você criou uma rede de aprendência nesse curso? Então, vocês estão vendo que 10 pessoas, então 13 pessoas, era nessa primeira turma, 10 pessoas criaram a sua rede de aprendência, né? Outra pergunta que a gente fez: qual o ambiente virtual da sua rede? Que ambiente que eles usaram para criar isso? Então, vocês estão vendo
que a maioria criou um blog para fazer uma rede de aprendência. Tá? Em segundo lugar, foi o Edmodo, né, que é essa rede de educação, e terceiro foi o Facebook. Tá? Por quê? Como eles se sentiam muito confortáveis em trabalhar com blogs, porque eles já tinham adquirido autonomia para trabalhar, eles usaram as estratégias que nós propusemos, eles fizeram um projeto pedagógico transdisciplinar no blog, e o blog se tornou uma rede de aprendência. Né? Então, outra coisa que a gente perguntou, sua rede teve continuidade? Era uma preocupação que a gente tinha. Eles criaram uma rede de aprendência durante a escola, teve continuidade? Vocês estão vendo que 70% dos professores não deram continuidade à rede. Então, o que nós fizemos? Nós criamos uma estratégia para as outras turmas, para eles poderem dar continuidade. Uma das estratégias foi, no planejamento, pensar num produto colaborativo das pessoas da rede com um tempo determinado. Então, por exemplo, uma rede de aprendizagem vai durar um ano letivo, o final do ano vai combinar com um produto construído pelos participantes, e a gente fez um planejamento que fizesse com que as pessoas tivessem a motivação de continuar na rede e professor também. Educação infantil, ensino fundamental, EJA. Tá? Então, nós temos professores de todos os níveis trabalhando. Então, então essa pesquisa... Não, sim, essa pesquisa, porque quem entra e se inscreve no curso são professores de qualquer área. Tá? Então, foi importante a gente fazer essa pergunta e ter essa resposta, porque não adianta a gente dar um curso, eles fazem a rede durante o curso e depois não tem continuidade. Então, nós estamos criando novas estratégias para que essa rede tenha continuidade. Olha, só para vocês terem uma ideia, a Selma, que é uma pesquisadora, assim, ela criou todos esses ambientes, tá, sobre aprendência na internet. Com o material que ela foi coletando na experiência dela, na pesquisa dela. Né? E aí os professores podem entrar, olhar o vídeo e poder escolher. Então, mesmo na prática, escolher onde eles querem entrar. Bom, vamos agora. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar para poder falar com vocês. Eu posso pôr um link numa rede e as pessoas respondem. Bom, gente, então, diante de tudo isso que a gente está falando, a pergunta é, mas então, o que essas redes, qual é o valor agregado, né, dessas redes para o nosso trabalho na educação? Né? Então, existem alguns tópicos que eu elenquei aqui para dizer qual que é a vantagem. Por que é bom? Por que a gente usa a rede? Né? Por que a gente está falando da rede da experiência? Né? Primeiro, que a gente pode identificar novas relações de habilidade. Né? A gente pode trabalhar, as pessoas podem trabalhar de forma autônoma e colaborativa. Né? Então, isso é muito importante, que você está desenvolvendo isso, né? Seus professores e seus estudantes. As pessoas podem ter contato com professores de qualquer lugar, né? Isso é importante, não fica restrito às paredes da escola. Né? É muito mais fácil desenvolver atividades em grupo, né? Numa rede do que você numa sala de aula que você não pode trabalhar em grupo. Né? Com tudo isso, também, os professores e os estudantes estão desenvolvendo competências digitais. Então, eles estão aprendendo mais a trabalhar. Né? E o trabalho sempre é um ambiente para pesquisar, registro. Então, é muito importante. E é possível ter uma rede de interação entre as pessoas, né, que participam de uma rede de aprendência. Isso pode ser muito útil para todas as pessoas. Na verdade, eu acho que muda um pouquinho o paradigma, né, de professor na sala de aula, existe uma postura reflexiva de todos os participantes, porque todo mundo tem que participar, inclusive algumas estratégias que a gente propõe, né, é que o professor escolhe alguns alunos para fazerem a meditação com ele.
fazer uma espécie de rodízio. O professor não ficar o detentor, não é ele só para fazer a mediação, ele escolher estudantes para fazerem essa mediação, que é um exercício também, e eles podem falar melhor com seus pais. Né? Claro que existem contrapontos, né? Quais são os contrapontos para a gente ver, né? Existe uma resistência, né, das redes sociais na escola, porque os alunos vão estar conversando com pessoas, existe uma questão de segurança, né, dos alunos na escola. Então, isso a gente pode usar para achar criando limites que sejam mais adequados. Né? É preciso gerenciamento e manutenção contínua, né, do nível de aprendizagem. Então, por isso que eu acho que o professor não dá conta sozinho, ele precisa escolher os seus alunos para fazerem essa mediação. Né? E é preciso escolher estratégias para reinventar essa rede, porque as pessoas, não sei vocês, né? A gente em geral entra numa rede, entra no grupo, participa no início, depois tem um tempo para fazer e acaba participando. Então, a gente precisa sempre pensar que estratégias a gente vai usar para poder dinamizar uma rede. Né? Por quê? Tecnologia é tecnologia. Né? O professor que tem que pensar, ele pode usar essa tecnologia a seu favor. Né? Como ele pode criar verdadeiros ambientes de aprendência. Né? Agora, eu queria que a Selma falasse um pouquinho, só um pouquinho, Oi, tá ouvindo? Sim. Bom dia. Bom dia. Eu sou Selma Bessa, trabalho no Centro de Referência do Professor, e a nossa preocupação lá é como falar para o professor que ele pode melhorar a aula dele, como inovar. E outra preocupação maior é não inovar somente mostrando os artefatos, né? As ferramentas. É dizer para ele que ele pode produzir, que ele pode dar uma aula melhor de qualidade num ambiente. E eu, passeando no portal do professor, descobri o fórum e participei. E tive uma brilhante ideia. Convidei a professora Silvia para conversar com os meus alunos, com as turmas, né, que a priori eram redes de aprender, de redes sociais, né, um espaço de ensino-aprendizagem. Aí convidei a professora Silvia e ela topou, e a gente teve um diálogo muito bom com os nossos professores, e a gente começou a discutir, né? Mas eu não queria isso. O que eu tinha aprendido, eu gostaria de passar para eles, né? Como é que a gente vai mudar o comportamento daquele professor? Só dizendo para ele que tinha as ferramentas, que ele poderia melhorar. Mas o que é que passava por todo aquele conteúdo que ele iria transmitir? O que é que ele tinha que saber mais para entender que o que estava ali não era só aquilo? Aí ele começou a dialogar com a gente, a mudar a postura mesmo, porque a gente dizia, professor, qual é o seu autoposicionamento? Qual é a sua avaliação sobre o que você está estudando? Aí, sem perceber, assim, eles estavam na transdisciplinaridade. Muitos nunca ouviram nem falar o que era transdisciplinaridade. Aí a gente aproveitou o momento das mentes abertas e vamos discutir, professor, o que é que está entre, através e além das redes sociais, dos conteúdos, das disciplinas, isso tudo para que ele pudesse transcender também. Aí a nossa preocupação era formar um professor nos ambientes de quê? Ele ia se, com ele mesmo, a professora Silva já falou aí, com o ambiente e com os demais. Aí a gente já estava fazendo a transdisciplinaridade. E o nome para ele muitas vezes era difícil, transdisciplinaridade, mas a gente começou a inserir nos conteúdos do curso. Ele ficava feliz, e tem depoimentos que vocês podem ver através dos links aí disponíveis, que ele ficava feliz porque ele via outra possibilidade de dar a aula dele e também refletir junto com o aluno a condição social do aluno, a condição do pai, do bairro, da própria escola. E no curso, o bom é que a gente não... quando tem inscrição para esse curso, tem 60 professores inscritos. E é gestor, supervisor, não só o professor do laboratório, mas professores que veem que há a possibilidade de inovar na sala de aula. E a gente fica assim, muito feliz porque eles todos querem aprender. E não só aquela ferramenta, mas eles querem aprender como dar uma aula melhor, inovando. Não através da ferramenta que ele aprendeu, mas porque ele pode ampliar o conhecimento dele, principalmente, e dos alunos.
A gente fica muito feliz. Uma turma aos sábados, assim, inédito, com 30 alunos, e eles estão lá presentes, discutindo. E redes de aprendência que prometem. Por exemplo, na biblioteca, uma rede lá no Redu, vai ser a novidade, Silvia. Lá no Redu, que o professor vai trabalhar o ano todo. Né? Luz do Saber, um software que a gente tem aqui para inclusão digital e social. Né? Então, eles lá estão pensando. Se apropria da ferramenta e depois começa a inserir a transdisciplinaridade, com o pouco que eles sabem, com as discussões que a gente leva. E é muito gratificante. Vamos assistir, então, o vídeo que mostra a experiência do seu professor de Fortaleza. Eu escutar esse vídeo, né, no YouTube, mas vou disponibilizar essa apresentação no site. Vocês poderiam decidir assistir. Na verdade, a gente vai mostrar para vocês que a gente não está falando de meio de aprendência, a gente está conseguindo concretizar esse projeto, que é os professores da Rede Pública de Fortaleza criarem rede de aprendência. Então, nesse tipo tem rede de educação infantil, ensino fundamental, e que eles estão inovando na medida em que eles estão escolhendo os ambientes de aprendizagem que são possíveis, e eles podem estar com alguma coisa diferente na sala de aula, e pelo menos eles estão conseguindo concretizar isso com uma base, com uma fundamentação e uma sistemática que a gente vai vai acontecer pela frente, que a gente vai poder estar ensinando para os professores. Quem quiser acompanhar esse trabalho, o professor no fórum, que é um fórum de espaço de interação e colaboração, vocês podem ver, além dessas experiências dos professores, as dúvidas que estão colocadas lá, e as pessoas que estão assistindo essa apresentação também podem usar esse fórum para colocar as suas dúvidas naquele espaço. Bom, eu acho que a gente vai finalizar por aqui, né, Vera? Eu quero que a Vera falasse um pouquinho dessa experiência. Esse foi o primeiro hangout que a gente está utilizando aqui no CETRAN, do Centro de Educação Transdisciplinar, está inaugurando uma nova etapa em todos os eventos do CETRAN poderão ser transmitidos, né? E eu espero que tenha dado tudo certo, que vocês me desculpem por alguma falha, mas o CETRAN está começando a fazer esse trabalho hoje, e pelo menos as pessoas que puderem aprender. Eu quero fazer essa transmissão online, pegar aqui a câmera e falar sobre as pessoas. Nós recebemos inscrição de várias pessoas, ao todo 17, mas está aparecendo 157 visualizações. Então, Marcelo Vieira, Jorge Vitorino, Nilton Rocha, Maria Eliane, da Secretaria de Educação de Fortaleza, Dina Dias, Titos Machado de São Brito, Titos de Pernambuco, Avenida de da Senar, o Presidente do Mundo, como também a Francisca Cláudia Domingos da Hora, do Ceará, Ararendá, que também pertencia ao Rio de Janeiro, Marcos Cano, Sônia Ferreira e Elizabeth Menezes, sendo que a Rosemary também é uma das formadoras do mundo. Diretamente do Canadá, nossa querida Mariana Marcel está nos assistindo, depois iremos saber. E aqui estão Marcos Roseiro, que está fazendo aniversário hoje, parabéns. Aqui o Miranda e Gentil Gonçalves, filho. A Maria Menezes, da esposa, Elizabeth Soares, a Denise Lagota, o Edmundo Roberto Filho,
Adriana Caputa, Silvana Panari e a Bárbara Soares. Então, essa é uma referência de CETRANS que espero que seja a primeira linha para que possamos transmitir essas palestras, estas pesquisas interessantes, pela transdisciplinaridade para muito mais pessoas do que aquelas que possam ouvir presencialmente. A Vitória vai falar um pouquinho com vocês. Então, nós agradecemos ao pessoal do CETRANS, a presença de todos, não só os presentes de verdade, como os presentes online, que também são de verdade, com certeza, e esperamos que essa experiência possa se repetir muitas vezes, para vocês poderem discutir, dialogar conosco sobre os temas que nós pensamos aqui, duas vezes por mês, e outras vezes que por acaso nós fizemos a atividade, nós vamos comunicar a vocês, lembrando que façam perguntas e suas dúvidas, e como é que vocês quiserem saber sobre a matéria ou a que foi discutida. E muito obrigada e bom, gente, eu espero que essa aplicação tenha sido útil para as pessoas que querem trabalhar agora. Eu peço que as perguntas das pessoas que estão assistindo pelo YouTube sejam feitas no fórum do professor, aqui no espaço lá, com todas as minhas perguntas. As pessoas que estão aqui presentes, então, obrigada a todos. Conto com vocês na forma do professor, que a gente vai dar continuidade até a rede de aprendência, que na verdade aquele espaço também tem que seja uma rede de aprendência. Hoje, mais um curso de redes sociais, espaço de ensino e aprendizagem, aqui no Centro de Referência do Professor em Fortaleza. A gente pôde observar como o professor, se apropriando das ferramentas digitais, ele pode avançar e tornar a sua rede social em uma rede de aprendência. A gente percebeu o que está entre, através e além das disciplinas, quando o professor usa o conteúdo para discutir as possibilidades dentro do universo. Usar as redes sociais em sala de aula. O que está entre, através e além das disciplinas? Como eu posso transcender os conteúdos utilizando as redes sociais? Essa turma, aqui em Fortaleza, está concluindo hoje o curso de redes sociais na perspectiva da transdisciplinaridade. Toda a reflexão teve início quando a gente fez uma reflexão sobre a política de privacidade. Com quantos anos o meu aluno pode ter uma conta no Facebook, pode ter uma conta no Orkut? Tivemos aqui presentes hoje redes de aprendência em blogs, em Facebook, englobando várias disciplinas das áreas de conhecimento.
Tivemos redes de aprendência da EJA, da educação infantil, primeiro ano, um Facebook relacionado, uma rede de aprendência utilizando um Facebook para o Enem. Boa noite, eu sou o professor Thiago e comentar aqui com relação à minha experiência no curso de redes sociais, né, desenvolvendo redes de aprendência. Primeiramente, né, ao longo tempo eu vim desenvolvendo atividades pedagógicas já utilizando todos os recursos da web, e aí teve essa oportunidade de participar do curso de redes sociais com a professora Selma, topei na hora, e aí já tinha realmente uma ideia de trabalhar no Facebook, Orkut, com essas redes, para puxar os alunos, né, prender a atenção, já que eles são tão antenados com esse mundo, com esse meio tecnológico, e não podia deixar de lado, né, uma oportunidade dessa. Então eu desenvolvi a minha rede através do blog, porque o blog, tal como o próprio objetivo do curso, que é de criar essa rede com as outras áreas, o blog é conseguir criar a rede com todas as outras redes sociais. Eu faço acesso não só às redes como YouTube, Facebook, Orkut, Twitter, como também a sites de documentos, como o Google Docs, o Google Maps, entre outros, né? Então, essa possibilidade de interdisciplinarizar e também de transdisciplinarizar a aprendizagem, né? E ao mesmo tempo aprender também com os alunos, já que eles sempre estão antenados, sempre estão colocando informações novas e pedindo, dando sugestões nas nossas aulas, e o curso teve esse papel de colocar em prática aquilo que eu já tinha pensando, mas sendo de uma forma mais concreta, né? Auxiliado pelas aulas e pelas práticas que a professora Selma tanto mostrou, não só realizada aqui no nosso estado, como também em todo o Brasil. Nesse curso de redes sociais, eu consegui desenvolver a minha rede de aprendência, que foi o foco do curso. Eu desenvolvi minha rede de aprendência usando a rede social Facebook. Eu vi que trabalho com o EJA, são adultos, jovens e adultos, um ambiente propício para usar o Facebook, já que é uma rede social que demanda pessoas com maior idade. Então, lá na minha rede de aprendência, eu socializo atividades já trabalhadas com os meus alunos no laboratório de informática, junto com o professor de sala de aula, e socializo também tarefas ainda a ser trabalhada no LIER, no laboratório de informática. E também compartilho com atividades de outras pessoas, dos amigos da rede, que também socializam atividades, né? Enriquecendo, colaborando com o sucesso e o desenvolvimento da rede de aprendência. Boa noite, eu sou a professora Nara, sou professora da Educação Fundamental 1, quinto ano Fundamental 1, e estou cursando agora, fazendo esse curso no CRP sobre redes sociais. Foi uma experiência muito rica, porque antes eu já tinha acesso a essas tecnologias, mas não com tanto interesse. Então, para mim, foi uma surpresa também, uma grande alegria poder estar com essas pessoas, ter novos aprendizados. Eu escolhi como rede de aprendência para trabalhar com os meus alunos o Edmodo, que eu nunca tinha ouvido falar, mas que aos poucos eu fui pesquisando, fui buscando na internet as informações e consegui fazer a minha rede de aprendência junto com os meus alunos. Eles participam, gostam muito, acham interessante, é uma forma diferente de aprender, porque geralmente é só na sala de aula o conteúdo. E poucas vezes, mais ou menos 2 vezes na semana, que eles vão para a sala de informática. E com o Edmodo eles podem ter acesso em casa, ou mesmo numa lan house. Eles podem se deslocar
até lá e entrar no site, e lá eles encontram as atividades, encontram links, encontram vídeos, comentam sobre o que eles podem estar realizando, e para mim está sendo uma ótima experiência. Eu acho que para todos também, porque é uma forma da gente ter uma nova forma, é um novo acesso, é uma nova possibilidade de aprendizado, não só para nós, mas também para os nossos alunos. Eu espero poder fazer outros cursos relacionados também a esse tema, à tecnologia, para que eu possa colaborar ainda mais com o aprendizado dos meus alunos. Olá, meu nome é Denísia, eu sou professora do Infantil 5 do CEI Mário Quintana. E assim, esse curso foi muito bom para mim. Antes eu já utilizava as redes sociais, mas com esse curso eu pude ter uma nova noção e a iniciativa de aplicar essas redes sociais dentro da sala de aula, juntamente com os meus alunos. Então foi um curso muito interessante que me fez ampliar, que me fez ir procurar outras formas. Com as redes sociais eu poderei tornar as minhas aulas mais atrativas, mais dinâmicas e de maior interesse dos alunos. Professora do município de Fortaleza, realizo meu trabalho com educação infantil através do curso do CRP de redes sociais. Nós criamos um blog, para tratar justamente sobre essa aprendência nesse mundo virtual, despertando interesse, proporcionando momentos de aprendência. E depois que a gente começou a trabalhar e criamos o blog e trabalhamos juntos nas redes sociais, ficou tudo muito mais fácil, tudo mais simples, de levar as crianças para esse ambiente e trabalhar juntos no LIA. Nossos alunos concluíram hoje o curso de redes sociais, mas justificaram a dinamização da rede quando não é possível devido à própria estrutura das escolas. Elas não oferecem condição de possibilidade para que as redes possam ser dinamizadas. Tivemos excelentes redes, como a gente pode ver, e a grande dificuldade é não poder executar em sala de aula, comprovando mais uma vez que a tecnologia não é tão importante quanto o aprendizado. As redes foram elaboradas, as discussões foram feitas e o professor aprendeu. Laboratório de Informática do LIA, da Image Vicente Fialho, eu trabalho em português. Eu procurei esse curso com o intuito de ir onde os alunos estão, que no caso, o mais famoso de todo é o Facebook. Então, como a maioria usa o Facebook apenas para passar o tempo, se divertir, fazer novas amizades, por que não usar a rede social, no caso o Facebook, como um meio de aprendizado? Então, por isso procurei o curso, fiz, gostei bastante. Nosso projeto foi em cima tanto do Face como do YouTube, só que infelizmente devido ao nosso calendário não foi possível ainda nós implementarmos o curso, devido que a escola, a série escolhida do nono ano, está participando das Olimpíadas de Língua Portuguesa. Então a prioridade primeira é a Olimpíada, e quando nós terminarmos e o problema do laboratório for resolvido, e estamos já há 2 anos esperando que seja colocado a rede elétrica, esse é problema lá de cima, você sabe, talvez época de eleição saia, porque tem que mostrar serviço, saia o nosso laboratório de informática e a gente consiga trabalhar com os alunos no nosso projeto. Selma, obrigada pela sua participação aqui no nosso Hangout. O seu trabalho em Fortaleza é muito importante, porque a gente pode estar acompanhando a aplicação de tudo isso que a gente fala,
e pode ser um resultado de pesquisa. A Thelma também já apresentou em congressos artigos sobre essa experiência, né, que está, esses artigos, esse material, tudo está disponível no site de Aprenência, também está lá na nossa apresentação, vocês podem acessar. E a todos que deixaram esse sábado, né, de passear e ficar com a família para poder participar desse Não, o entusiasmo. Tem uma pessoa que está aqui presente que quer falar uma coisa para a Thelma. A Silvana quer falar uma coisa para a Thelma. Thelma, a sua simpatia, o seu entusiasmo é contagiante. Eu tenho certeza que os professores vão se animar a rede de aprendência. Parabéns e obrigada. Alguém aqui quer falar alguma coisa? Da Thelma, o pessoal está admirando esse entusiasmo. Graças a esse entusiasmo que a gente está conseguindo concretizar esse sonho de fazer rede de aprendência em Fortaleza. Tá? Ninguém mais a todos. Alguém quer falar alguma coisa? Adriana. Então, agora nós vamos continuar a nossa discussão aqui presencialmente e vocês podem tirar no fórum. Thelma, pode falar. Então, assim, a gente quer agradecer você, Silvio, o pessoal do Centrans, e dizer todo professor que ele pode melhorar, inovar a aula dele, usando as ferramentas digitais, as ferramentas das redes sociais, mas principalmente, ele pode mudar o comportamento dele aprendendo sobre tudo que está entre, através e além. Fica o aprendizado gratuito. Muito obrigada e que a gente possa continuar com essa parceria que só está trazendo essas aulas. A nossa preocupação é essa. Dizer para o professor que a gente pode aprender e ensinar simultaneamente. Né? Obrigada. Muito obrigada e a gente vai continuar a se deixar. Convido o Trans para estar aí presente na nossa sala para discutir com a turma toda. Obrigada, obrigada.